Você conhece bem a casa onde mora? Imagina como você se sentiria se soubesse que existe um quarto secreto em sua casa bem debaixo dos seus pés, cheio de coisas completamente estranhas. Se inscreva no canal, deixe o seu like e bora pro vídeo! Você mora na sua casa há muito tempo? Enquanto algumas famílias passam a vida inteira em uma mesma casa, muitas mudam constantemente e praticamente todos os anos estão em um lugar diferente. Bom, independentemente de qual seja a sua situação, é normal procurarmos saber todos os detalhes de uma casa antes de nos mudarmos. Por exemplo, quantos quartos ou banheiros existem na residência, ou então quais reformas têm de ser feitas. E os mais curiosos até perguntam quem foram os últimos moradores daquele lugar e por que saíram. Mas imagina que você acabou de se mudar para uma casa nova e descobre que lá existe um quarto secreto misterioso. Bom, foi isso que aconteceu com dois jovens nos Estados Unidos. Infelizmente não sabemos o nome deles e nem de sua família. Mas a sua história ficou famosa no mundo inteiro quando descobriram algo estranho no quarto de seus pais. Se você tem algum irmão mais novo ou mais velho, sabe que às vezes é normal irmãos se juntarem para dar uma espiadinha no quarto dos pais, quando eles estão fora. E foi exatamente isso que aqueles dois jovens resolveram fazer, na primeira oportunidade em que ficaram sozinhos em casa. Mas muitas brincadeiras entre crianças e adolescentes acabam indo longe demais. Enquanto brincavam de empurrar um ao outro, um deles acabou esbarrando em uma velha estante de livros. Normalmente isso causaria uma enorme bagunça, mas naquela ocasião acabou revelando àqueles irmãos um segredo obscuro de sua nova casa. Ao invés da estante e todos os livros de seus pais caírem no chão, na verdade ela se abriu como se fosse uma porta, revelando uma misteriosa escada. Tenho certeza que muitos aí ficaram morrendo de medo de descobrir o que havia lá embaixo. Mas aqueles dois corajosos garotos não conseguiram ficar parados e esperar seus pais, e resolveram explorar aquela nova área de sua casa sozinhos. Antes de partirem nessa nova aventura, obviamente eles se equiparam com lanternas, já que não sabiam se havia luz lá embaixo. À medida que desciam as escadas, milhares de coisas passavam por suas cabeças. O que será que tinha lá embaixo? Será que encontrariam um antigo tesouro escondido ou uma passagem secreta para algum lugar incrível? Bom, eles não sabiam o que esperar, mas com certeza nunca imaginariam ver algo tão estranho como o que encontrariam ali. Quando finalmente chegaram ao fim da escada, eles se depararam com algo que parecia ser a casa de alguém. Havia lençóis e roupas espalhadas no chão como se uma ou duas pessoas estivessem dormindo ali. Além disso, havia restos de comida e embalagens que pareciam ter sido usados há pouco tempo. Na verdade, quando olharam mais de perto, perceberam que aquelas embalagens eram de doces que tinham comprado e que tinham sumido misteriosamente há pouco tempo atrás. Além disso, eles encontraram vários brinquedos e bonecas muito estranhos. Com certeza, aqueles dois irmãos devem ter ficado muito preocupados. Afinal, o que aquilo significava? Quem estava ali naquele local secreto? Claro que eles resolveram sair de lá imediatamente e esperar seus pais chegarem, imaginando que saberiam do que se tratava. Mas aquele quarto também era uma surpresa para eles. Assim que o casal chegou, resolveram rapidamente chamar a polícia para que pudessem investigar o que realmente havia lá embaixo. Obviamente havia alguém morando naquela casa e não era nenhum convidado da família. Na verdade, eles nem sequer sabiam se quem quer que fosse aquela pessoa ainda estava lá. A polícia não demorou muito a chegar. E assim que explicaram toda a situação, aqueles dedicados profissionais começaram a explorar aquele quarto secreto em busca de respostas para toda aquela situação, mas infelizmente não encontraram nada de novo, apenas o que os dois garotos tinham visto. A teoria dos policiais é que realmente havia alguém morando ali, e pelos vestígios deixados não fazia muito tempo desde que tinha saído. Além disso, descobriram que haviam outras entradas para aquele quarto secreto. Assim, a pessoa que estava morando lá não deveria entrar pelo quarto do casal. Embora tenha sido comprovado que não havia mais ninguém naquele quarto secreto,
Acho que nem preciso dizer o quanto aquela família ficou preocupada em continuar morando em sua residência. Quais outros segredos aquela estranha casa ainda guardava? E quem era a pessoa que estava morando escondido ali esse tempo todo? Embora essa história possa parecer surreal, a verdade é que não é tão raro achar outros casos parecidos com esse. Por exemplo, um homem de 57 anos que morava em Kazuya, no Japão, começou a desconfiar que alguém entrava em sua casa enquanto ele estava fora e roubava sua comida. O estranho é que ele se certificava bem de trancar as portas sempre que saía. Certo dia ele resolveu fazer algo para descobrir o que estava acontecendo. Por isso comprou uma câmera que enviava as imagens direto para seu celular e instalou em sua casa. Não demorou muito para que descobrisse a causa do sumiço de comida na sua cozinha. A câmera registrou um intruso dentro de um dos quartos. Ele ligou para a polícia que rapidamente chegou em sua casa, porém todas as portas estavam trancadas. Quando entraram no local, descobriram que uma mulher de 58 anos, que era moradora de rua, tinha invadido a casa daquele homem e estava morando escondida em cima de seu armário por mais de um ano. Quando ele saía, aquela mulher aproveitava para comer bastante e para tomar banho para que o dono da casa não conseguisse sentir seu cheiro. Bom, pelo menos nesse caso, aquele homem conseguiu descobrir quem estava morando escondido em sua residência, ao contrário daquela família. Coisa de louco, não é? Aliás, uma outra história bem parecida com essa é de um filme chamado Parasita. Nesse caso, não é uma história real, mas sem dúvidas é uma grande história, afinal ganhou até o Oscar no ano de 2020. A história é de como uma família pobre conseguiu se infiltrar na casa de uma família rica, porém logo eles descobrem que havia outra pessoa morando escondida lá. Mas voltando à história daquela família, com o objetivo de encontrar respostas, um dos garotos que descobriu o quarto secreto resolveu contar toda essa história em suas redes sociais. Logo, o caso ficou famoso no mundo todo e diversas pessoas apareceram com várias teorias, uma mais maluca que a outra. E claro que também aparecem aquelas pessoas que acham que tudo isso não passa de uma grande mentira, que aquele garoto tinha inventado apenas para aparecer. Outros ainda acham que algum dos membros daquela família usava o quarto escondido de todos para passar um tempo sozinho. Infelizmente, aquele garoto recebeu muitas respostas, mas nenhuma que o ajudasse a descobrir a verdade por trás daquele mistério. E você, acha que pode haver alguém morando escondido na sua casa? Tem certeza? Deixa aqui nos comentários. Falando em encontrar coisas estranhas escondidas em sua casa, uma família acabou encontrando uma enorme dor de cabeça em seu sótão. De repente, eles começaram a ouvir barulhos estranhos e logo deduziram que havia um visitante indesejado em sua casa. De início, pensavam que eram abelhas, o que já seria um grande problema, mas o que eles não sabiam era o enorme risco que todos estavam correndo. E tenho certeza que você também vai ficar surpreso quando descobrir o que estava escondido naquele sótão. Se ficou curioso e quer continuar assistindo, dê uma olhada no vídeo que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza que você vai gostar.